Olá, sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade aos estudos do livro Os Segredos da Visualização Criativa, de Philip Cooper. Vamos dar início ao capítulo 7, que vai falar sobre o simbolismo. O simbolismo. O poder da mente é um fragmento da magia. Ouvimos aí, a grosso modo, falar muito sobre magia, não é? Então, na verdade, o poder da mente é apenas um fragmento daquele ato de construir, de co-criar ou de criar, né? É apenas um dos pontos importantes, tá? A magia é a ciência total. Então, magia é quando a gente co-cria algo. Isso, nós não estamos aqui hoje falando em termos místicos, religiosos, não nesse sentido, mas num sentido de co-criar mesmo, tá? O simbolismo é uma dimensão extra da magia, capaz de criar grandes coisas. Então, o simbolismo é muito importante também, é um elemento fundamental, porque ele faz parte do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele carrega, como foi nos mostrado desde o início dos capítulos aí desse livro, o nosso inconsciente, ele carrega muitas crenças, né? Todas crenças que acabam norteando a nossa vida. Então, quando a gente leva esse inconsciente em consideração, a gente ajuda com que essa magia aconteça realmente. Porque assim como ele nos mostrou, o autor, né, nos mostrou lá desde o início do livro, essas crenças que estão dentro do nosso inconsciente, elas acabam muitas vezes tirando esse nosso poder, desviando as nossas intenções. Então, a gente gostaria de fazer tal coisa, mas acaba que a gente não consegue, por conta dessas crenças, como o próprio nome já diz, né, crenças limitantes que estão ali no nosso inconsciente. Então, de alguma forma, nós vamos precisar redirecionar essas crenças, trabalhar essas crenças. Por isso que quando a gente se dedica a fazer visualização criativa, nós já vamos então colaborar com o nosso próprio autoconhecimento, porque quando a gente enxerga as nossas crenças limitantes, nós já estamos dentro desse processo de autoconhecimento profundo. Não é algo superficial, não é algo que venha de fora, é algo que já está aqui dentro e que precisa ser revisto. Crenças muito antigas que vieram de outras pessoas, que aprendemos na nossa infância. Então, tudo isso que a gente foi construindo no decorrer da vida, tá? Está aí norteando a nossa vida. Então, sim, é importante que a gente revisite essas crenças, para que a gente trabalhe aquelas crenças que não estão colaborando com a gente, dentro daquele objetivo que a gente tem. E aí, nós vamos adequar essas crenças de forma mais consciente, sabe? Sem ser algo que a gente faça sem saber como e porquê. A própria PNL, que é a programação neurolinguística, nos ensina muito sobre as crenças, muito sobre como a nossa mente funciona a partir das nossas crenças. Então, esse é um estudo de visualização criativa que pode chamar outros estudos, como, por exemplo, a PNL, porque a PNL vai nos mostrar muito como funciona a nossa mente, por um outro viés. A magia engloba o poder da mente e vai além, incorporando o simbolismo como um elemento fundamental para a sua totalidade e capacidade de realização. Ou seja, o simbolismo faz parte do nosso inconsciente, é uma linguagem do inconsciente,
O nosso inconsciente não vai trabalhar a partir da mente racional, então não adianta a gente racionalizar, porque se a gente apenas racionalizar, nós não vamos conseguir criar aquilo que a gente deseja de forma consciente. Por quê? Porque as nossas crenças estão ali, né? E no inconsciente, onde é um outro tipo de linguagem, e essas crenças estarão sempre, sempre dominando a nossa vida, direcionando os nossos passos, fazendo com que a gente crie na nossa realidade muitas e muitas coisas que a gente não deseja. Então, para que a gente dê esse grande passo, é preciso que a gente comece a olhar para o nosso inconsciente, comece a trabalhar as crenças limitantes. De que forma? Existem muitas formas que a gente pode usar para trabalhar o nosso inconsciente. Nós podemos fazer terapia, uma boa terapia, com um bom terapeuta, que trabalhe as crenças, que nos ajude a ir lá nas origens, que nos ajude a trazer novas crenças, a reprogramar a nossa mente, de forma que aquelas crenças que iam contra os nossos objetivos possam ser ressignificadas. Existem também trabalhos com hipnose, por exemplo, hipnose ericksoniana, que é muito importante também. Inclusive, no livro, o autor menciona sobre hipnose, né? Mas aí eu vou falar da hipnose ericksoniana, que é aquele tipo de hipnose que realmente conversa com o nosso inconsciente. Existem muitos e muitos livros, bibliografias, que podem nos ajudar nessa área do autoconhecimento, ampliando a nossa visão, né? Então, a visualização criativa, ela acaba nos convidando a ampliar a nossa mente. Porque sem essa ampliação, nossas criações também ficam muito limitadas. É muito importante que a gente tenha essa consciência. O símbolo, segundo Jung, que é um dos teóricos da psicologia, muito ligados à parte do inconsciente e aos seus símbolos, é uma palavra ou imagem que possui um significado mais profundo do que o seu sentido literal e imediato. Então, o que está querendo ser dito aqui é que um símbolo, vamos pensar aí, um símbolo, um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito, por exemplo, ele pode nos trazer uma grande informação a respeito do que aquilo significa, como, por exemplo, o sinal do o semáforo mesmo, né? Nós temos lá a cor vermelha. A cor vermelha, nós já sabemos que ela indica um pare. Pare. Por quê? Qual é a mensagem que traz esse semáforo da cor vermelha? Pare, porque senão você vai levar uma multa, você pode causar um acidente, você pode atropelar uma pessoa, uma série de informações que só esse sinal vermelho pode me passar. Então, ele é um símbolo que traz muitas informações além do que simplesmente aquela rodelinha de luz vermelha. Então, vamos falar sobre tipos de símbolos da mente interior. Quando a gente fala em mente interior, vamos ler como mente inconsciente, ou então o nosso inconsciente. Nós estamos falando da mesma coisa, tá? Então, um dos tipos de símbolos são os abstratos, que podem ser, por exemplo, formas geométricas, como um pentagrama, o hexagrama, o círculo, o triângulo ou o quadrado, uma série de outros símbolos também que podem aparecer como símbolos abstratos, símbolo da flor da vida, por exemplo. Enfim, nós temos uma diversidade de símbolos abstratos, tá? Que são símbolos que, quando a gente olha, eles têm eles possuem um significado que vai muito além do que aquela simples forma, tá? E que nós vamos precisar realmente saber o que significa, entender sobre isso, para que a gente possa incorporar. Quando a gente vê um símbolo abstrato que não nos diz nada,
ele não vai significar nada para a gente. Então, ele vai ficar meio sem função no nosso inconsciente. Mas, a partir do momento que o símbolo, ele é abstrato, mas ele tem um significado, então ele faz toda a diferença, tá? Os símbolos personificados, figuras humanoides, como deuses, demônios e anjos, falando de todos aqueles símbolos que podem fazer parte aqui da humanidade, como, por exemplo, os santos, né? Nossa Senhora Aparecida, que aparece ali numa imagem, esse é um símbolo personificado. Ele vai trazer toda uma carga de informações. Inclusive, esse símbolo da Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, ele possui uma grande egrégora de muitas mentes que se dedicam de alguma forma, que se ligam de alguma forma a esse símbolo, né? E ele tem uma história também, que também vai nos ligar. Nós temos os deuses, por exemplo, da mitologia. Os deuses da mitologia, eles vão até representar deuses em religiões, como as religiões pagãs, por exemplo, onde aqueles símbolos personificados, em forma de humanos, né, eles vão representar uma grande forma de poder. Haja vista quando a gente lembra, falando de novo aí da Nossa Senhora Aparecida, de todos os milagres que acontecem quando as pessoas realmente se ligam a esse poder, a esse símbolo de poder e conseguem atingir os seus intentos, as suas intenções, tá? Então, esses símbolos, eles realmente, quando eles são absorvidos pela consciência, eles vão fazer realmente um, uma mudança, ou eles vão motivar esse ser a conquistas, aquelas conquistas que são desejadas, né? Agora, voltando então à ideia de que se a gente não entende como sendo um símbolo que vai trazer para a gente algo, provavelmente a gente não vai entender isso como um símbolo de poder, tá? Agora, aqui a gente também entra numa outra parte que foi trazida por Jung, que é o inconsciente coletivo. Nós temos um inconsciente coletivo e tudo que existe nesse inconsciente coletivo é tudo que a humanidade trouxe até hoje, né? Tudo aquilo que a humanidade entendeu como construção, como conhecimento, tudo isso, hoje, vai fazendo parte do inconsciente coletivo. E por que é importante que a gente saiba sobre isso? Porque, por exemplo, deuses como, por exemplo, Afrodite, deuses como Thor, da mitologia nórdica, Odin, da mitologia nórdica, enfim, existem vários deuses e deusas que fazem parte de panteões de civilizações antigas, como a civilização grega, os celtas, os nórdicos. Existem mitologias em todas as civilizações, né? Então, aqui no Brasil, nós também temos mitologias. Então, todos esses seres da mitologia, eles fazem parte aí de um inconsciente coletivo, tá? Até mesmo histórias como, por exemplo, contos muito antigos, como contos de fadas, por exemplo, também fazem parte de um inconsciente coletivo. Então, tudo isso conversa com o nosso inconsciente. Por isso que na hipnose ericksoniana, as metáforas, elas são muito importantes, porque elas fazem parte do inconsciente, do nosso inconsciente coletivo, né? Daquilo que já está dentro da gente, a gente já nasce com. Então, com certeza,
esses deuses personificados, eles vão fazer parte do nosso inconsciente e também vão representar um tipo de poder. Imagens específicas e pessoais criadas para representar energias definidas, funcionando como uma ligação para poderes de difícil acesso. Então, essas imagens personificadas, por exemplo, elas são definidas, elas são específicas, tá? E nós acabamos nos ligando a elas da nossa forma pessoal. E isso faz com que a gente se ligue aos objetivos que nós temos. Elas funcionam como se fossem pontes para a gente chegar naquilo que a gente deseja. Tá? Então, o autor diz que é bem interessante, bem importante a gente rever as nossas questões religiosas, por exemplo, aquilo que a gente acredita, né, está ali dentro da gente e que vão funcionar como pontes. Só que essas crenças, elas não podem ir contra aquilo que a gente deseja. Elas não podem ir contra. Elas precisam estar de acordo, porque senão as crenças, elas são muito maiores, elas são muito mais poderosas. Então, do que aquilo que eu quero com a mente, aquilo que eu defino. Nossa, eu quero isso e vou fazer uma visualização criativa para atingir esse objetivo. Só que a minha crença está contra. A minha crença, ela é baseada em fatores que vão bem em desacordo com aquilo que eu desejo. Então, é importante que nós vejamos essas imagens, como elas funcionam dentro da gente, né? A criação e o significado desses símbolos são muito dependentes da pessoa e de suas necessidades, resultando em imagens e interpretações únicas, chamadas imagens telesmáticas. Então, ele fala sobre essas imagens telesmáticas, que são justamente aquelas imagens que vão ser criadas dentro de mim e que eu vou, de forma pessoal mesmo, devido às minhas necessidades, vou ajustar essas imagens. E aí sim elas se transformam nas minhas imagens que vão me ajudar a chegar naquilo que eu desejo. Então, imagens telesmáticas são representações simbólicas criadas com a intenção de concentrar, canalizar ou manifestar uma determinada energia espiritual arquetípica ou mágica. Então, essas imagens, elas precisam estar bem pessoalizadas mesmo. Eu preciso acreditar naquilo, ela precisa fazer sentido para mim. Essas imagens, quando eu uso para atingir algum fim, elas são como se fossem condensadores energéticos daquilo que eu quero atingir, daquele objetivo. Elas carregam aquela energia que me impulsiona a realmente construir aquilo que eu desejo, criar aquilo que eu desejo. O termo imagens telesmáticas tem raízes no esoterismo e no ocultismo, especialmente dentro de correntes como a alquimia, a magia cerimonial, a teurgia e o hermetismo. Então, são vertentes que trabalham com essas imagens telesmáticas, justamente nessas correntes são feitas muitas atividades que envolvem esse construir, né? Essa construção de objetivos e essa criação de objetivos, aquilo que se deseja. Dentro dessas vertentes ocorre muito isso. Então, é dentro delas que as imagens telesmáticas são muito utilizadas.
aqui nesse estudo, voltando a dizer, nós não estamos dentro de vertente nenhuma, não estamos dentro da vertente do ocultismo e de nenhuma outra. Nós estamos estudando apenas a visualização criativa, que é uma ferramenta utilizada dentro de vertentes como essas que eu coloquei aqui. E foi, aliás, o autor colocou aqui, né? O autor falou sobre isso. Então, dentro dessas vertentes, ocorre isso, e nós, na nossa utilização, na nossa visualização criativa, nós também vamos nos apropriar dessas imagens telesmáticas para conseguirmos atingir os nossos objetivos. A palavra telesmática vem do grego telesma, que pode ser traduzida como mágica ou encantamento. Um telesma é algo que contém e transmite uma força espiritual ou energética. Então, o que significa essas imagens telesmáticas? Elas são imagens que transmitem, contêm uma força espiritual ou energética. Então, essa imagem que a gente vai fazer, daquilo que a gente deseja, ela vai se transformar nisso, nessa imagem telesmática. Voltando aqui nos tipos de símbolos da mente interior ou da mente inconsciente. Símbolo trazido por uma imagem geográfica agora. Pensar em algo na imaginação, imaginar. As imagens internas que têm localização ou estrutura no espaço interior da mente. Então, eu vou localizar essa imagem dentro de alguma parte aí do meu inconsciente. Isso nós vamos ver logo em seguida, quando o autor trouxer o estudo sobre a esfera cósmica, quando ele for passar essa parte da prática. Continuando a falar aqui do símbolo trazido por imagem geográfica. Imagens internas que têm localização ou estrutura no espaço interior da mente, como labirintos, templos, círculos, etc. Essas imagens que são geográficas, né, são imagens internas que têm localização ou estrutura no espaço interior da mente, como labirintos, templos, círculos, etc. O autor, ele traz a esfera cósmica, que é onde a gente vai se colocar para fazer a nossa visualização criativa. Então, ele já nos coloca num espaço geográfico dentro da gente. Isso confere um poder muito interessante aqui, porque a gente está falando do inconsciente. E o inconsciente, a gente já sabe, que utiliza uma linguagem diferente, que é a linguagem dos símbolos. Então, quando a gente coloca algo dentro do nosso inconsciente, a gente estrutura esse espaço, nós estamos dizendo a ele que esse espaço que foi gerado, ele é específico para tal situação, ou para tal criação que eu quero fazer. Então, aqui, no exemplo, aparecem labirintos, templos, círculos, etc. Quando eu falo em templos, por exemplo, eu vou falar de um espaço geográfico que eu crio dentro de mim. Eu crio um templo dentro de mim, e dentro desse templo, eu realizo atividades, ou o que eu desejo ali dentro daquele templo, que está dentro de mim, está no meu inconsciente. Então, o inconsciente, ele entende como esse sendo um espaço para realizar determinadas coisas que eu determinei. Tá? Então, eu criei uma imagem geográfica dentro de mim. Círculos, por exemplo, eu posso abrir um círculo de magia, um círculo mágico dentro de mim, dentro, ali no meu inconsciente. Posso criar isso. Então,
até coloca aqui, etc., porque existem diversas formas. E, inclusive, o autor, ele coloca a esfera cósmica para a gente fazer essa criação, as nossas criações, né? Aquilo que a gente deseja visualizar de forma criativa, para conquistar, para conseguir materializar, tá? Então, imagem geográfica é exatamente isso, se trata disso. Imaginar conscientemente uma forma, um símbolo ou uma cena é uma maneira de criar um símbolo vivo dentro da mente. O que ele está dizendo aqui? Que nós, quando criamos esse símbolo dentro da nossa mente interior, nós estamos criando algo vivo, algo que tem dinâmica, como se fosse um universo, como se fosse um pequeno universo que a gente cria dentro da gente. Então, quando o autor criou, nos capítulos seguintes, a esfera cósmica para que a gente use para fazer as nossas visualizações ali dentro, nós estamos fazendo isso dentro na nossa mente interior. É ali que tudo acontece. E eu posso criar um espaço sagrado, onde ali tudo acontece. Aquele espaço sagrado onde tudo acontece é onde eu vou criar aquilo que eu desejo. Então, essa é a imagem geográfica. Então, a gente vê que é muito importante, né? Isso acontece em práticas de criação mágica, criativa, meditações criadas, hipnose ericksoniana e criação de formas pensamento. Então, eu já faço isso o tempo todo, não é? Nós já temos as nossas criações que a gente nem tem consciência. Por quê? Porque dentro da gente aquilo cria vida. Então, quando eu faço isso de forma consciente, eu vou criar essa vida dentro de mim. Eu preciso criar condições para que isso aconteça dentro de mim. Por isso que na hipnose ericksoniana, nós vamos criar um ambiente interno para aquela pessoa, dentro daquele objetivo, né? A hipnose ericksoniana é vamos dizer que é uma técnica de terapia personalizada. Por quê? Porque eu vou criar, de acordo com as necessidades do cliente, aquilo que ele precisa dentro do espaço interno que ele tem, que é a mente interior ou o inconsciente, ali dentro. E ali vai ser esse espaço de criação, onde tudo pode acontecer. O poder desses símbolos não vem de fora, mas vem de dentro. É uma linguagem da mente interior ou do inconsciente. Esses símbolos atuam como atalhos para os estados de consciência, intenções ou acessos energéticos. Então, dependendo do que eu quero fazer, eu vou criar um espaço interno, uma imagem geográfica interna que vai me possibilitar isso que eu desejo. Então, por exemplo, se eu quero ter um estado de consciência específico, eu vou criar um estágio, uma imagem geográfica que vai me possibilitar isso, como acontece numa meditação criada, não é? Guiada, como acontece numa meditação guiada, onde eu crio um espaço interno, e ali tudo acontece. Acontece da mesma forma na hipnose ericksoniana, né? Então, isso se transforma num acesso energético também. Símbolos são chaves que, quando usados com foco, intenção e clareza, abrem um campo energético ou de consciência. Então, olha a importância dos símbolos para a gente, da gente criar um símbolo nessa mente interior,
e da gente colocar ali dentro imagens que façam sentido, e trabalharmos com isso e alimentarmos isso, né? Nós vamos alimentar esse espaço interior. Usamos corretamente um símbolo quando ele está energeticamente coerente com o propósito e o praticante, que é o que eu já venho falando. Tudo isso que a gente está criando dentro de nós, na nossa mente interior, precisa estar de acordo com o meu propósito. Porque se eu tenho elementos na minha mente interior que estão em desacordo com esse propósito, não vai dar certo. Não tem força de realização. Daí a importância de observarmos as nossas crenças limitantes, aquilo que pode impedir que eu acesse esse objetivo. Até mesmo o quanto eu acredito que isso é possível. Esse objetivo que eu quero é possível? Eu acredito nele? Se eu não acredito, já é uma crença limitante. Então é isso, é você ir atrás de tudo aquilo que pode estar contraditório, ir contra aquele objetivo. Então, continuando, símbolos e a mente inconsciente. Como esses símbolos interagem aí na mente inconsciente? Segundo Jung, existe a mente consciente, que é o ego, e a mente inconsciente. Na mente inconsciente estão o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Já falei sobre o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é tudo aquilo que eu agrego da minha vida, tudo aquilo que eu aprendi e que eu trouxe até o momento atual. As tendências do inconsciente coletivo são arquetípicas e emergem através de sonhos, mitos de todas as culturas, histórias, entre outras. Por que são arquetípicas? Essa é uma ideia trazida por Jung, os arquétipos, muito falado na psicologia junguiana. Os arquétipos são como energias que estão à nossa disposição e que nós vamos acessar através de imagens arquetípicas. Existem as imagens arquetípicas, como, por exemplo, os mitos. Está dizendo aqui, ó, emergem através de sonhos, mitos de todas as culturas, histórias, entre outras. Então, já faz parte do inconsciente coletivo da humanidade tudo aquilo que foi criado por essa mesma humanidade. Então, mesmo que eu tenha nascido aqui, nessa geração atual, as gerações anteriores, que já desencarnaram, e até o início lá da humanidade, tem tudo registrado. Mesmo que eu não tenha aprendido algo, já está registrado, e eu já vou ter acesso a isso, de alguma forma ou de outra. E através de que parte? Do meu inconsciente. Meu inconsciente que está lá, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. E essas imagens arquetípicas, elas acabam trazendo para mim a energia, essa energia, que vem de um aspecto arquetípico, que é muito maior, né? E aí nós vamos ter esses modelos de tudo que foi criado um dia, como se fossem moldes, certo? Os arquétipos e as imagens arquetípicas são imagens primordiais que exercem poderosa influência em nossa vida. Ou seja, nós somos influenciados pelas imagens arquetípicas, pelos arquétipos o tempo todo na nossa vida. Nós somos influenciados, mesmo que a gente não saiba, que a gente não tenha ideia de que isso está acontecendo.
inclusive de histórias que foram criadas na humanidade através das mitologias, né? E através de contos de fadas, por exemplo, nós vamos ter a influência dessas histórias na nossa vida. E muitas vezes a gente não sabe, eu vou dizer, a maioria das vezes a gente não sabe. A gente vai perceber, inclusive, que nós estamos sendo influenciados por algum tipo de imagem arquetípica quando a gente faz, por exemplo, uma terapia que envolve esse conhecimento, como, por exemplo, a terapia junguiana. Em muitos aspectos nós vamos perceber, e é muito mais forte do que nós, isso. A gente faz, mesmo sem perceber. A gente fica envolvido naquela energia, mesmo sem perceber. Fazemos parte daquilo. A fala é um desenvolvimento recente, certo? Então, aqui está trazendo um parâmetro entre a fala e essa linguagem dos símbolos, né? O único meio para nos comunicarmos com o inconsciente é através dos símbolos. Então, só falar não tem o mesmo peso de um bom símbolo para esse inconsciente. Então, não adianta apenas a gente ficar falando, falando, falando. Não adianta a gente escrever num papel o que a gente quer e colocar lá na porta da geladeira. Se dentro de nós existem uma série de crenças limitantes que vão contra aquilo que a gente escreveu, se dentro de nós não existe aquele anseio, aquele desejo profundo e todas as crenças indo a favor disso. Não vai adiantar, porque o inconsciente ele é muito mais potente do que apenas a racionalização, a fala, a escrita, né? Tudo isso junto pode fazer, sim, um grande efeito, mas só a fala ou só a escrita não é o suficiente. A mente consciente precisa aprender sobre determinado símbolo para que haja uma compreensão, pois do contrário nada significará, que é o que eu disse um pouquinho antes, né? É preciso que tudo isso faça sentido quando eu faço uma criação, né, consciente, uma visualização criativa consciente, tá? Então, vejam só, é bem complexo mesmo. Nós somos influenciados pelos símbolos, por símbolos que já foram criados por toda a humanidade, como, por exemplo, as imagens arquetípicas. Nós somos influenciados e muitas vezes, ou a maioria das vezes, nem sabemos disso. Quando a gente quer fazer algo consciente, queremos criar um espaço interior, na nossa mente interior, nós precisaremos utilizar símbolos que façam sentido para nós. Símbolos que façam a gente sentir aquilo vivo dentro de nós. Se eu falar assim, para uma pessoa que não acredita em Nossa Senhora Aparecida, falar para ela, olha, use a figura que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Agora se conecte com ela que você vai conseguir criar alguma coisa. Essa pessoa não vai conseguir, porque se ela não tiver uma conexão com esta santa, com essa imagem personalizada, se isso não fizer sentido para ela, não vai adiantar nada. Agora, diga isso para um católico fervoroso, diga isso para ele e vamos ver se ele vai ou não vai conseguir. Se ele for um católico fervoroso, que acredita nessa deusa, nessa santa, né? Deusa não, essa santa. Se for um católico fervoroso que acredita nesta santa, ele vai conseguir atingir o seu intento. E a prova está lá, em Nossa Senhora Aparecida, lá na cidade, na igreja, naquele compartimento que existe lá, naquele departamento, que mostra
todas as provas das pessoas que atingiram seus objetivos. Está tudo lá, comprovando isso. E não só com Nossa Senhora Aparecida, mas com muitas e muitas outras imagens personalizadas. A gente vai falar para um pagão, por exemplo, para ele falar sobre Odin, se conectar com Odin, por exemplo, que é um deus nórdico. Um pagão dessa linhagem, né, de religiosidade, vai conseguir o que deseja também. É a mesma coisa. Então, esses símbolos precisam fazer sentido, porque senão não vai adiantar nada. Quando a informação de um símbolo é compreendido pela mente consciente, a mensagem é passada de forma mais rapidamente do que com as palavras. Então, a nossa mente consciente entendeu o assunto, se conectou com isso, com a imagem, com o símbolo, automaticamente vai para o inconsciente de forma muito mais produtiva e eficiente. Essa imagem, ela realmente é compreendida de forma integral. O símbolo é muito mais fácil de ser visto e interpretado, por isso é mais seguro, como, por exemplo, esse símbolo que o livro colocou aqui. A estrada eu sigo, né? Ou sigo a estrada, siga a estrada. Então, esse é um símbolo que quem entender, quem estudou lá e estudou sinais de trânsito, vai entender perfeitamente e vai olhar para o símbolo e aquilo já vai ser compreendido na hora. Da mesma forma acontece com os símbolos que a gente vai usar para fazer as visualizações criativas. Então, aqui nós encerramos o capítulo 7, que fala sobre símbolos, e um capítulo curto, mas muito profundo. Eu espero realmente ter passado as mensagens aqui da melhor forma, que ajude no entendimento do livro, né, as pessoas que ainda forem ler o livro, que esse vídeo possa ser de grande ajuda. E também gostaria de dizer que capítulos que envolvam práticas não vão ser compartilhados, porque é preciso que nós estudemos juntos sobre práticas. Eu passar uma prática simplesmente por um vídeo de internet, sem ter falado com as pessoas, sem ter conversado, retirado dúvidas, enfim, esses estudos, eles vão ficar, das práticas, eles vão ficar realmente para os estudos presenciais. É ali que a gente vai falar sobre práticas, certo? Mas toda a parte teórica do livro, a gente vai compartilhando através desses vídeos, ok? Então, eu espero que tenha sido bem produtivo para você, que assistiu ao vídeo até agora, e eu te aguardo lá no próximo vídeo. Até lá.